Olá, você que está assistindo nossa aula do 7º ano. Sejam todos bem-vindos ao nosso ano letivo de 2021. Eu sou a professora Manuela e a gente vai começar revendo alguns conteúdos que talvez vocês já tenham visto no ano passado, que são as frações equivalentes, e a gente também vai simplificar algumas frações. Vamos ver. Temos então que frações equivalentes são frações que possuem representação numérica diferente, mas expressam quantidades iguais. Para a gente entender melhor, a gente vai começar vendo um vídeo. Então vamos assistir o vídeo que vai mostrar algumas frações equivalentes. Muito bem, agora vamos ver essas figuras novamente aqui na nossa cartela. Temos aí as figuras que a gente viu no vídeo, são retângulos que eles estão divididos ao meio e metade deles está pintado na cor rosa, não é verdade? Vocês conseguem ver? E aqui a gente tem duas perguntas. A área pintada de rosa aumenta, diminui ou continua a mesma? Bom, como eu disse, todos os retângulos são do mesmo tamanho. E a área pintada de rosa é só a metade de cada figura. Então, se elas são do mesmo tamanho e a metade está pintada de rosa, então as áreas pintadas de rosa são todas iguais. Mas vejam que aqui na primeira figura, ela está dividida apenas em duas partes e a gente representa por essa fração. É uma parte pintada de quantas? De duas, por isso que é 1/2. Aqui na segunda figura, ela está dividida em 4 partes iguais, sendo que metade, ou seja, 2 delas estão pintadas de rosa e a gente representa por essa fração, 2/4. E a última figura está dividida em 8 partes, sendo que 4 estão pintadas, que é o equivalente à metade, e a gente representa pela fração 4/8. E a segunda pergunta é a seguinte: e as frações que representam essas três situações? Tem numeradores e denominadores iguais ou diferentes? Lembrando que o numerador é o valor que está aqui em cima da fração e o denominador é o valor que está na parte de baixo da fração. Então veja, a primeira fração é 1/2, a segunda fração é 2/4 e a terceira fração é 4/8. Aparentemente, a gente vai pensar que elas são frações diferentes, mas vejam que o numerador de cada uma delas é diferente e o denominador também. Porém, a gente vai ter aqui que todas essas três frações são frações equivalentes. As frações representam a mesma parte de um inteiro, mesmo tendo representação numérica diferente. Assim, dizemos que 1/2, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes e a gente escreve elas dessa forma. 1/2 igual a 2/4, que é igual a 4/8. Aí você pode questionar, mas professora, como assim são frações iguais? A gente vai lembrar que a fração ela é uma divisão. Então, a fração 1/2 significa a divisão do número 1 pelo número 2. Então, se a gente fizer essa divisão, 1 dividido por 2, isso aqui vai ser igual a 0,5. Se a gente dividir 2 por 4, o resultado também vai ser 0,5. E se a gente dividir 4 por 8, o resultado também vai ser 0,5. Então,
Isso de legal que a gente tem na matemática, a gente pode fazer o quê? A gente pode representar um mesmo número de várias formas diferentes. Então vejam que aqui o resultado final é 0,5, que significa exatamente a metade. Mas esse 0,5, ele já tem a própria representação, que eu estou falando, 0,5, mas eu também posso representar ele como? Posso representar como 1 sobre 2, como 2 sobre 4, como 4 sobre 8, então eu tenho diferentes representações. E isso serve para qualquer valor, dependendo do que a gente vai mexer e quais operações a gente vai realizar. Vamos voltar aqui para a nossa cartela. Então, a gente tem que sim, essas frações são iguais porque elas estão representando o mesmo número. Elas têm apenas o quê? Representações diferentes. E agora a gente vai ver como a gente faz para obter uma fração equivalente. A gente tinha lá a fração 1 sobre 2. Para a gente ter uma outra fração equivalente, para a gente chegar no 2 sobre 4 ou no 4 sobre 8, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar tanto o numerador quanto o denominador e multiplicar ou dividir. Mas, para a fração não perder o seu valor, a gente vai ter que multiplicar ou dividir tanto o numerador quanto o denominador. E isso vai nos dar um valor, uma fração que é equivalente à fração inicial. Vamos ver um exemplo. Temos aqui a fração 2 sobre 6. A gente vai multiplicar essa fração por o mesmo valor e depois a gente vai dividir essa fração por o mesmo valor. Primeiro a gente vai multiplicar essa fração por 2. Então veja, multiplicamos tanto o numerador por 2 quanto o denominador por 2. 2 vezes 2 é igual a 4 e 6 vezes 2 é igual a 12. Então, a fração 2 sobre 6 se tornou 4 sobre 12. Se a gente pegar essa fração e dividir por 2, a gente pega aqui, ó, divide o 2 por 2, que dá 1, e divide também o 6 por 2, que dá 3. E a gente obtém a fração 1 sobre 3. E aí, a gente obtém essas frações equivalentes. A gente pegou a fração 2 sobre 6. Quando a gente multiplicou por 2, a gente obteve a fração 4 sobre 12. E quando a gente dividiu a fração 2 sobre 6 por 2, a gente obteve a fração 1 sobre 3. Isso significa que essas frações elas são equivalentes. Ou seja, se eu pegar o 2 e dividir por 6, eu vou ter o mesmo resultado de que se eu pegar o 4 e dividir por 12 e também pegar o 1 e dividir por 3. Então, são 3 maneiras diferentes da gente representar o mesmo valor. Agora, a gente vai simplificar uma fração passo a passo. Veja, nós temos aqui a fração 60 sobre 36. Temos valores bem altos, não é verdade? Então, a simplificação, o próprio nome já diz, eu vou deixar essa fração mais simples, eu vou chegar num valor que não seja tão alto. Vou reduzir esses valores. Mas, para isso, a gente precisa ir dividindo. Como a gente tem que o 60 e o 36 são números pares, a gente começa a dividir por valores pequenos. Dividindo por 2. O 60 por 2, que dá 30, e o 36 por 2, que dá 18. Como novamente aqui nessa fração temos números pares, a gente pode dividir por 2. Então, dividindo o 30 por 2 é igual a 15 e dividindo o 18 por 2 é igual a 9. E a gente obtém essa fração 15 sobre 9. Vejam que agora a gente não tem números pares, ou seja, a gente não pode mais dividir por 2. E aí a gente tenta dividir por um outro número. No caso aqui, tanto 15 quanto 9 a gente pode dividir por 3, que vai ter resultado exato. Então, a gente divide o 15 por 3, que dá 5, e divide o 9 por 3, que dá 3. E resulta na fração 5 sobre 3. E daqui a gente não consegue mais dividir, ou seja,
esse é o máximo que a gente consegue simplificar essa fração. Vejam que a fração era 60 sobre 36 e se transformou em 5 sobre 3. Eu simplifiquei a fração. Se eu dividir 60 por 33, o resultado vai ser o mesmo do que se eu dividir 5 por 3. E é assim que a gente simplifica as frações. Vamos praticar mais alguns exemplos. Temos aqui, simplifique as frações abaixo, no item A, 60 por 150. Então, para a gente simplificar, a gente tem que dividir. Nós temos dois números pares, então a gente já pode dividir por 2. 60 dividido por 2 é 30, 150 dividido por 2, 75. Vejam que agora já não temos mais números pares, então não é possível dividir por 2. O que a gente vai fazer? Vamos ver se dá por 3. 30 por 3 dá para dividir, 75 por 3 também dá para a gente dividir. Então, a gente vai dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3. 30 dividido por 3 é 10. 75 dividido por 3 é igual a 25. E a gente vai verificar se a gente ainda pode reduzir. Já não dá mais para a gente dividir por 3. Mas tem um outro valor que a gente pode dividir, que é o 5. Então, a gente divide tanto o 10 quanto o 25 por 5. 10 dividido por 5 é 2 e 25 dividido por 5 é 5. E vejam que a partir daqui, a gente não pode mais dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, essa é a fração final que a gente vai obter. O que a gente fez aqui? Transformamos a fração 60 por 150 em 2 sobre 5. Elas representam o mesmo valor, só que a 2 sobre 5 é de forma simplificada. Professora, eu preciso sempre dividir por vários valores? É o mais seguro, mas a gente pode dividir só de uma vez. Vejam aqui no item B. O 9 e o 27 eu poderia dividir diretamente por 3. Porém, eu já posso dividir diretamente tudo por 9. Eu vou ter o quê? 9 dividido por 9 é 1 e 27 dividido por 9 é 3. Se eu quiser dividir por 3 e depois por 3 de novo, não tem problema, a gente vai obter o mesmo resultado. Então, a gente tem aqui que a fração 9 por 27 significa o mesmo que 1 sobre 3. Então, é dessa forma que a gente simplifica as frações. Vejam que a gente vai com calma dividindo tanto o numerador quanto o denominador. Por que eu tenho que dividir sempre o numerador e o denominador? Porque se eu dividir ou multiplicar só um deles, aí já não vai ser a mesma fração, já vai ser outro valor. Querem ver um exemplo? Vamos voltar aqui para a nossa cartela. Vamos pegar um número bem simples, que é o número 1. O número 1, ele tem várias representações. Eu posso representar o 1 como 1 sobre 1, não é verdade? Se eu dividir 1 por 1, o resultado vai ser 1. Se eu tiver a fração 5 sobre 5, se eu dividir 5 por 5, o resultado vai ser 1. Então, vejam só, a gente tem várias maneiras de representar não só o 1, mas também outros valores. Então, para a gente exercitar, vamos fazer agora a nossa dinâmica local interativa. Primeira questão. Paulo dividiu R$ 48,00 entre seus 3 filhos, Márcia, Leandro e Sandro. Dessa quantia, Márcia recebeu 3/5, Leandro 1/2 e Sandro 6/10. Quais irmãos receberam a mesma quantia? Então, a gente vai verificar aí quais as frações que são equivalentes. Vamos para a nossa segunda questão. Simplifique as frações tornando-as irredutíveis. Então, temos aí 3 itens para vocês simplificarem as frações.
As questões vão ficar aí disponíveis para vocês visualizarem e tentarem responder, e daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta, então agora a gente vai fazer a correção. Eu vi que pouquíssimas pessoas estão participando no chat, então se vocês tiverem dúvidas, falem com a gente lá no chat, a gente ajuda a resolver, compartilhem as respostas também, tá bom? Então vamos corrigir nossa primeira questão. Temos aí, Paulo dividiu R$ 48,00 entre seus 3 filhos. Márcia recebeu 3/5, Leandro 1/2 e Sandro 6/10. Quais irmãos receberam a mesma quantia? Olhando assim, a gente não consegue identificar qual fração que vai ser equivalente, né? Mas para isso a gente pode fazer o quê? A gente pode simplificar. Então vamos aí ao nosso gabarito. Então vejam, a fração da Márcia é o quê? 3/5. E a do Leandro é 1/2. Vejam que essas frações a gente não pode reduzi-las mais. A única que a gente pode reduzir é a do Sandro, que é 6/10. Então, como são números pares, a gente vai dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Dividindo 6 por 2, 3, e 10 por 2 é igual a 5. E olha só a fração que a gente obtém, 3/5. O que isso significa? Que essa fração 3/5 é equivalente à fração 6/10, ou seja, se elas representam o mesmo valor, significa que quem tem a fração 3/5 e 6/10 tem o quê? A mesma quantia. E nesse caso, quem são? Márcia e Sandro. Eles possuem a mesma quantia porque a gente verificou que a fração que eles receberam é equivalente. Agora vamos ver nossa segunda questão. A gente precisa simplificar essas 3 frações aí. No item A nós temos 22/70, no item B 51/249 e no item C 13/182. Vamos ver a nossa resposta. Então a gente tem que reduzir. Esse reduzir significa simplificar. E a gente vai dividindo até onde dá. Como na primeira fração nós temos 2 números pares, a gente vai dividir tanto o 22 quanto o 70 por 2. 22 dividido por 2 é igual a 11 e 70 dividido por 2 é igual a 35. E a gente obtém essa fração aqui, 11 por 35. É só isso, professora? Nesse caso, sim. Por quê? O 11, ele é um número primo. A gente não pode dividir ele além do 11 mesmo, ou do 35, ou do 1. E o 35, a gente não pode dividir por 11. A gente pode dividir por outros números, mas teria que ser o mesmo número para dividir o 11 e o 35. Então, a forma simplificada da fração 22 por 70 já é direto 11/35. Aqui no item B, o 51 e 249, eles não são pares, então a gente não pode dividir por 2. Então, a gente vê se pode dividir por 3. Aqui nós temos que a divisão de 51 por 3 é 17, e de 249 por 3 é igual a 83. Então, a gente já tem essa fração final de forma simplificada igual a 17/83. Então, vejam, o 17 ele já é um número primo, o 83 a gente não consegue dividir ele por 17, então ele fica nessa forma mesmo, 17/83. E no item C, a gente já tem direto aqui um número primo, que é o 13. Então, a gente só pode dividir por ele mesmo ou por 1. O 182, a gente verifica que é possível dividir ele por 13. Então, nesse caso, a gente vai dividir o numerador por 13 e o denominador por 13. 13 dividido por 13 é 1. 182 dividido por 13 é igual a 14, que resulta nessa fração 1/14. Então, a forma simplificada da fração 13/182 é igual a 1/14.
Então, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. A gente vai exercitando aos poucos, como eu falei, a gente está revisando alguns assuntos. Qualquer dúvida, a gente está disponível aí nos nossos canais, no YouTube, no Aula em Casa. E lembrando que amanhã e quarta-feira não vai haver transmissão de aula, porque foi decretado ponto facultativo por conta do Enem, mas temos disponíveis os cadernos digitais, então vamos fazer essas atividades e a gente volta com as nossas aulas na quinta-feira. Todos tenham um bom dia. A sua aula continua no próximo vídeo.